Olá, internautas, tudo bem com vocês? Esse é o seu canal Uma Visão Além e eu sou o pastor José Freire. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sansão. Sansão, que foi um dos juízes da Bíblia Sagrada. Sansão, que foi aquele que teve, por incumbência divina, libertar Israel da opressão, dos filisteus. E falhou em alguns momentos, mas no final, com a sua morte, ele acabou sim libertando Israel das garras dos filisteus. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre os personagens bíblicos, e eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal Uma Visão Além, esse canal que tem oração diária, um pouco de palavra, também tem esses estudos sobre personagens bíblicos, sobre outros temas teológicos concernentes à Bíblia Sagrada e à nossa fé. Amados, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Ao se inscrever, sempre ative o sininho, porque se ativando o sininho você vai receber todas as nossas postagens. Além disso, deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like para nós e compartilhe o nosso canal. Quando nós falamos de personagens bíblicos, nós já falamos de José, nós já falamos de Jacó, nós já falamos de Abraão e agora vamos falar de Sansão, tá? Que é para estudar esses homens que fizeram história na Bíblia Sagrada, homens que o Senhor Deus usou, claro, homens que eram falhos, que falharam em algumas partes da sua jornada, para mostrar que o homem realmente é falho e perfeito, somente o Senhor Deus Jeová, Javé, o Deus que nós cremos, que nós confiamos, o Deus do impossível. Então, sem mais delongas, fique aí então com o nosso vídeo sobre Sansão, nosso estudo sobre esse personagem, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz, e vamos ao vídeo de hoje. A história de Sansão, o último dos juízes dos israelitas. Sansão é o último juiz mencionado no livro dos Juízes pela Bíblia Sagrada, nos capítulos 13 e 16, e é um dos últimos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. O relato bíblico afirma que Sansão era nazireu e recebeu uma grande força para ajudá-lo contra seus inimigos e permitir-lhes realizar feitos sobre-humanos, incluindo o despedaçar de um leão como se fosse uma cabra, e fazendo-o com as próprias mãos, e massacrar um exército inteiro dos filisteus, usando apenas uma queixada de jumento. No entanto, se o cabelo comprido de Sansão fosse cortado, seu voto de nazireu seria violado e ele perderia suas forças. Sansão então foi traído por sua amante, Dalila, que ordenou que um servo cortasse seus cabelos enquanto ele dormia, e o entregou aos inimigos filisteus, que amarraram os seus olhos e forçaram a moer grãos em um moinho em Gaza. O nascimento de Sansão. De acordo com o relato do livro de Juízes, Sansão viveu durante um período de repetidos conflitos entre Israel e a Filisteia, quando Deus disciplinava os israelitas, dando-os nas mãos dos filisteus. Manoá era um israelita de Jorá, descendentes dos danitas, e a sua esposa não conseguia conceber. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e proclamou que o casal logo teria um filho, que começaria a libertar os israelitas dos filisteus. O anjo do Senhor declarou que a esposa de Manoá deveria se abster de todas as bebidas alcoólicas, e seu filho prometido não deveria fazer a barba ou cortar os cabelos. Ele era nazireu desde o nascimento. No Israel antigo, aqueles que queriam se dedicar especialmente a Deus por um tempo podiam fazer um voto de nazireu que incluía abster-se de vinho e bebidas fortes, não cortar os cabelos ou fazer a barba, e outros requisitos. A esposa de Manoá creu no anjo do Senhor. O marido dela não estava presente. Então ele orou e pediu a Deus que enviasse o mensageiro mais uma vez para ensiná-los a criar o menino que iria nascer. Depois que o anjo do Senhor voltou, Manoá perguntou o seu nome, mas ele disse: "Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento." Manoá então preparou um sacrifício, mas o anjo do Senhor só permitiria se este fosse feito para Deus. Ele tocou com seu cajado, tragando-o milagrosamente em chamas, e depois subiu ao céu num fogo. Esse era uma evidência
tão dramática da natureza do mensageiro que Manoá temia por sua vida, pois se dizia que ninguém poderia viver depois de ver o Senhor Deus. No entanto, sua esposa o convenceu de que, se Deus planejasse matá-lo, ele nunca teria revelado essas coisas a ele. O filho deles, Sansão, nasceu e ele foi criado de acordo com as instruções que o anjo passou ao casal. Casamento com uma filisteia. Quando ele era jovem, Sansão deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia de Tímate, com quem decidiu se casar, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita. No desenvolvimento da narrativa, o casamento pretendido mostrou-se parte do plano de Deus de atacar os filisteus. Segundo o relato bíblico, Sansão foi repetidamente apossado pelo Espírito do Senhor, que o abençoou com imensa força. O primeiro exemplo disso é que, quando Sansão estava a caminho de pedir a mão da mulher filisteia em casamento, quando foi atacado por um leão, ele simplesmente o agarrou e o despedaçou à medida em que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. No entanto, Sansão manteve isso em segredo e nem mesmo mencionado o milagre para os seus pais. Ele chegou à casa dos filisteus, ficou noivo dela, e ele voltou para casa e depois voltou para Tímate, algum tempo depois para o casamento. No caminho, Sansão viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão feito mel. E ele comeu um punhado do mel e deu ao povo para os seus pais. No banquete de casamento, Sansão contou um enigma. E seus 30 padrinhos, todos os filisteus, se eles pudessem resolvê-lo, ele lhes daria 30 peças de linho e roupas finas. Mas se não pudesse resolvê-lo, eles dariam as 30 peças de linho e roupas finas. O enigma era relato velado de 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente. Do que comeu, saiu comida, e do que é forte, saiu a doçura. Os filisteus ficaram furiosos com o enigma. Os 30 padrinhos disseram à noiva, esposa de Sansão, eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma que lhes dissesse. No imploramento urgente e choroso de sua noiva, Sansão disse a ela a solução, e ela disse aos 30 padrinhos. Antes do sol se pôr, no 7º dia, os filisteus disseram a Sansão, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão então lhes respondeu, se vocês não tivessem lavrado minha novilha, vocês não teriam resolvido o meu enigma. Sansão então viajou para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus com suas roupas. Ele as voltou e deu essas vestes aos 30 padrinhos. Com raiva, Sansão voltou à casa do seu pai e a família da sua suposta noiva entregou a uma dos padrinhos como esposa. Algum tempo depois, Sansão voltou a Tímate para visitar sua esposa, sem saber que agora ela estava casada com um dos seus ex-padrinhos. Mas seu pai se recusou a permitir que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Elas então anexou as tochas, ele então anexou uma tocha acesa para cada par de caudas de raposa e a soltou no campo de cereais e olivais dos filisteus. Os filisteus descobriram porque Sansão queimou suas colheitas e queimaram a esposa e o sogro até a morte em retribuição. A vingança. Em vingança, Sansão matou muito mais filisteus, dizendo, fiz com eles o que eles fizeram comigo. Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio da tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão. Com o consentimento de Sansão, dado que os judaítas não o matariam, eles os amarraram com 2 cordas novas que estavam prestes a entregá-la aos filisteus, quando ele se libertou das cordas, usando a mandíbula de um jumento, e ele matou 1.000 filisteus na batalha. Dalila. Mais tarde, Sansão viajou para Gaza, onde ficou na casa de uma prostituta. Seus inimigos esperaram no portão da cidade para fazer uma emboscada para ele, mas ele arrancou as portas da entrada da cidade
com as ombreiras e as fechaduras, e em cima dos seus ombros os levou até o cume do monte, que está em frente a Hebrom. Então se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, do vale de Sereque. Os filisteus se aproximaram de Dalila e a induziram com 1.100 moedas de prata para encontrar o segredo da força de Sansão, para que pudessem capturar o seu inimigo. Mas Sansão se recusou a revelar o segredo e a enganou, dizendo que perderá seu poder e sua força se ele for amarrado com vergas de vermes frescos. Ela fez isto enquanto ele estava dormindo. Porém, quando ele acordou, ele despedaçou as vergas e escapou. Ela persistiu e Sansão então lhe replica que pode perder a força caso seja amarrado com cordas novas. Ela então o amarrou com cordas novas, enquanto ele dormia, e ele as quebrou como fosse um fio. Ela perguntava novamente, e ele diz que pode ser amarrado com mandeixas, forem tecidas no tear de um tecelão. Ela os transforma em um tear, mas ele simplesmente destrói o tear inteiro e leva embora quando acorda. Dalila, no entanto, persistiu, e Sansão finalmente aceitou e disse a Dalila que Deus fornecia o seu poder por causa de uma consagração a Deus como nazireu, simbolizado pelo fato de que uma navalha nunca tocou sua cabeça, e que, se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. Dalila então fez dormir sobre os seus joelhos e pediu que um servo cortasse os cabelos dele. Sansão então perdeu a sua força e foi capturado pelos filisteus, que os cegaram arrancando-lhe os olhos, e então os levaram a Gaza. O aprisionaram e colocaram para trabalhar, onde deveria girar o moinho enquanto estava amarrado por 2 cadeias de bronze. A morte de Sansão e de seus inimigos. Um dia, os líderes filisteus se reuniram em um templo para um sacrifício religioso a Dagon, uma das suas divindades mais importantes, por ter entregue Sansão em suas mãos. Eles convocaram a Sansão para que as pessoas pudessem vê-lo se apresentar para eles. O templo estava tão lotado que as pessoas eram obrigadas a subir no telhado para assistir, e todos os governantes e todos o governo da Filistéia se reuniram lá, totalizando cerca de 3.000 pessoas. Sansão então foi levado ao templo e pediu que os seus captores o deixassem encostar nos pilares de apoio para descansar. No entanto, enquanto estava na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Sansão então orou a Deus, clamando por força, e Deus lhe deu forças para quebrar os pilares, causando o colapso do templo e matando ele e as pessoas que estavam lá dentro. Após sua morte, a família de Sansão recuperou seu corpo dos escombros e o enterrou perto do túmulo do seu pai Manoá. Uma estrutura de tumba que alguns atribuem a Sansão e seu pai fica localizado no topo da montanha de Tel-Sorá. Na conclusão do capítulo 16 de Juízes, disse que Sansão julgou Israel por 20 anos. A Bíblia não menciona o destino final de Dalila. Essa é a história do homem forte e fraco, Sansão.